Oi, gente. Então, nós vamos continuar nossa aula sobre as interações. Agora, nós vamos começar a falar sobre as interações que são antagônicas. Então, sobre elas, vamos começar falando sobre a predação. A predação, ela então vai ser uma relação entre o predador e a sua presa, ou seja, entre o consumidor e o seu recurso, né? Aonde, então, neste caso, né, da predação, uma espécie vai consumir o corpo de uma outra espécie. Essa interação, então, ela é uma parte fundamental nos ecossistemas e ela vai desempenhar um papel super importante na regulação das populações e na estruturação das suas comunidades. Aqui, então, eu trouxe uns exemplos para vocês de como que ocorre essa predação, né? Ela pode ser a nível, por exemplo, nessa primeira foto, do anuro se alimentando, né, de um outro sapo, ou uma aranha, que também é considerada como um predador. Nós temos aqui nessa terceira foto, então, uma joaninha, que é um predador super voraz, né, que ela faz super essa parte dela de, no caso aqui, como na foto, controlar esses insetos, né, esses amarelinhos são chamados de pulgões. E também temos o caso das plantas carnívoras, né, que também são consideradas predadores. Então, aqui eu trouxe para vocês um primeiro exemplo sobre predação, né, onde nós temos nesse gráfico em azul aqui à direita, no eixo Y, nós temos o número de indivíduos numa população desse coiote, né, desse cervo, representado pela figura C, ali abaixo, né. E no eixo X, nós temos, então, o tempo passando, né. Quem, no caso, regula essa população desse cervo seriam os lobos, né, os coiotes, e também o leão-baio, que é o puma, né, esses indivíduos representados pelas fotos no A e B. Então, aqui nesse gráfico foi feito esse experimento, né, no caso, retirada dos lobos, né, e das onças, né, do leão-baio. Então, quando a gente retirou esses predadores, né, a gente consegue ver que o nível da população desses cervos, ele, no caso, aumentou muito, né, muitos indivíduos, foi até 100 mil indivíduos, né, e então ele atingiu esse pico, mas mesmo assim, sem os seus predadores, né, controlando a sua população, ele teve uma queda, elas tiveram, né, essa queda brusca, né, de indivíduos na população. E então, com isso, né, a gente consegue perceber que uma população, ela não vai, no caso, conseguir sobreviver plenamente sem o controle dos seus predadores, né? Uma vez que esses predadores vão, no caso, controlar o número de indivíduos dentro dessa população, né? No caso, quando essa população, ela atingiu esse pico, né, de 100 mil, 100 milhões, né, de indivíduos, a gente percebe que esses recursos, né, que elas consumiam, ficou muito mais escasso, e assim elas, no caso, elas iriam competir, né, muito mais por esses recursos. Muito por isso, muitos indivíduos acabaram morrendo, né, e por isso houve o declínio dessa população. Aqui, então, eu trouxe para vocês um exemplo sobre a dinâmica entre predador e entre presa, né, eu trouxe esse exemplo entre o lince, né, e a lebre, que no gráfico a lebre está representada em vermelho e o lince em azul, né. Então, aqui a gente percebe que conforme o número de lebres vai aumentando, né, ou seja, né, significa que tem mais comida disponível para os linces, e isso vai, então, permitir que a população dos linces também cresça. Quando a população dos linces, ela vai crescer até um nível máximo, né, ela mata tantas lebres que a população das lebres também vai declinar. E isso, então, segue por um outro declínio agora na população dos linces, né? Aí vai ser devido à falta de lebres, né? Dos alimentos do lince. Então, a gente
a gente percebe que isso vira esse ciclo vicioso, né, que a gente pode chamar de, no caso, dinâmica, né, entre predador e entre presa. Um outro caso, então, das interações que são antagônicas seria essa interação dos herbívoros, né, a herbivoria. A herbivoria, então, ela é uma forma de depredação, né, assim como a outra, na qual a presa ela vai ser uma planta. Então, aqui eu deixei para vocês alguns exemplos, né, como o panda e as girafas, né, que se alimentam de folhas, assim também como alguns insetos, né, como esses coleópteros aqui na terceira foto, e também diversas espécies de lagartas, né, que eu acredito que seja o exemplo mais comum, né, de herbivoria. Eu trouxe para vocês esses outros exemplos, né? Aqui nessa foto à esquerda, nós teremos, nós temos esse campo que à direita dessa cerca, ele, no caso, foi, digamos, pastejado, né? Pelos grandes herbívoros, né? Podendo ser vaca, cavalo, né? E já no lado esquerdo dessa cerca, nós temos um campo que não foi pastejado, né? Então a gente consegue ver como que esses herbívoros eles vão exercer, né, a sua. Então aqui nós temos esse segundo caso sobre os herbívoros, né, aonde nós temos na figura A nós temos uma população de cactos que foi introduzida na Austrália. E então, quando ela foi no caso colocada lá, ela ela acabou se tornando super problemática porque ela cobriu diversas áreas de pasto de várias fazendas lá, né? Então eles acharam como solução colocarem o seu predador, né? O predador desse cacto, que seria essa mariposa, né? Só que em forma de lagarto, né? Que é essa Cactoblastis cactorum, né? Que está representada nessa fotinho do meio. Então, esse cacto, quando ele foi exposto, né, a esses predadores, ele conseguiu se dispersar para algumas áreas que não tivessem a presença do seu predador, mas ele mesmo assim ele se manteve em baixos índices populacionais, mas nessas áreas onde ele estava sendo problemático, conseguiu ser, no caso, controlado pela inserção dos seus predadores. Então, né, essa predação, esses casos entre predação e herbivoria, eles vão, no caso, favorecer que essas espécies evoluam diversas defesas contra os seus predadores, né? Então, no caso, predadores e presas geralmente têm adaptações, né, que são características benéficas que vão existir, né, vão existir de acordo com a seleção natural, né? Então, para a presa, essas adaptações elas vão incluir diversos tipos de defesa, sinais de alerta, como por exemplo, pode ser uma simples coloração brilhante. Então, aqui eu trouxe para vocês diversos exemplos de defesas comportamentais e defesas que são sobre estrutura, né, contra esses predadores. Aqui na primeira foto nós temos um ouriço, né, que ele tem essa adaptação, né, no corpo dele, que são esses espículos, né, os espinhos, que eles cobrem, né, esse corpo dele para que ele seja no caso, não comestível, né, que os predadores evitem comer ele, porque ele solta esses espinhos e acaba machucando, né. Um outro tipo de defesa seria, no caso, ser muito rápido, né,
como no caso dessa foto do leão correndo atrás de uma gazela, né? Essas, essas gazelas com o tempo, né, e com a seleção natural, elas desenvolveram esse, essa possibilidade dela correr muito rápido, ter essas pernas, né, digamos, propulsórias, assim, saltitantes, né, no caso aí elas conseguem vencer diversas corridas contra os leões. Aqui nós temos um tatu, né, que ele forma essas tocas. Então, essas simples tocas já são um exemplo de defesa contra os seus predadores. Nessa foto aqui embaixo, nessa quarta foto, nós temos bandos de aves, que são, aqui no caso, são os estorninhos, né? Que eles têm esse comportamento, que eles andam nesses bandos. Então, quando é muito mais fácil para um predador ele vê um único indivíduo e ele pensar, é fácil, vou atacar. Mas quando ele vê esse monte de indivíduos, assim como essas aves formam esses grupos de milhares e milhares de aves juntas, já o predador não tem tanta chance, uma vez que uma ave vai avisar as outras, ou elas vão atacar em bando, né? Um outro exemplo de defesa contra os predadores pode ser até uma tartaruga ou no caso cágados, né, que elas têm essa carapaça dura, né, no seu corpo, né, que evita que esses predadores consigam consumir. E aí nós temos outro, né, esse último dos exemplos que a gente chama de mobbing, que é quando uma ave ela tenta, no caso, digamos, espantar, né, uma outra ave, né, dessa forma, com cantos agonísticos ou com, digamos, assustando, né, assim como os quero-queros fazem. Uma outra defesa pode ser o mimetismo, né, que é quando uma espécie ela é mimética a outra coisa, né, aqui nós temos o caso dessa essa orquídea que ela imita esse louva-a-Deus, então vai vir o predador e vai achar que é esse louva-a-Deus, mas não é, então esse predador acaba ficando com os pólens, né, dessa orquídea, aí ele vai para outra orquídea achando que é o louva-a-Deus e ele então deposita esse pólen lá, que é essa estratégia adaptativa, né, que as orquídeas. E nessa segunda foto, então, nós vamos ter um caso clássico de mimetismo, né? Que seria essas borboletas que elas estão mimetizando galhos, troncos de árvores, e até mesmo como nessa foto, essa borboleta que ela, no caso, mimetiza um olho de uma coruja, né? Que no caso, então, é um predador. Então, ela tem esse olho para, no caso, espantar, né? Dar esse alerta, né, para os seus predadores de que não vem aqui, sou um predador. E aqui embaixo nós temos dois casos de defesas químicas, né, que seriam serpentes, né, que são venenosas. E aqui também temos o caso do zurrilho, que ele tem essa toxina que ele libera um odor, né, muito ruim. Então, ele mostra para os seus predadores, ó, sou fedorento, não sou bom, não me coma. Nós temos outro tipo de defesa que seria a cripsia, que é tu ser muito parecido com o ambiente onde tu vive, né? Temos o caso aqui nessa primeira foto dos bacurais, né? Chamados muito de dorminhocos, que eles se mimetizam muito, são muito crípticos à serrapilheira, onde eles dormem, né, durante o dia para irem caçar é, durante a noite. Muitas vezes a gente passa do lado deles, quase pisa e não vê, porque eles são muito, muito crípticos à serrapilheira, né? Temos alguns casos como serpentes, né, corujas, ou até a camuflagem dos camaleões.
o bicho-pau, como nessa quarta foto, né, que ele se assemelha muito a sendo parte da árvore que ele está ali, né, ou até alguns insetos que são muito críticos a folhas, né, então os predadores, no caso, vão confundir eles, né, com folhas. Temos também defesas químicas e estruturais contra os herbívoros, né? No caso das estruturais, nós temos os cactos que formam os espinhos, né? Nós temos folhas com diversos espinhos, né? Para quando o predador forem se alimentar delas, eles, no caso, se machucam e aí eles sabem, né? Tem esse alerta de que aquela planta não é boa para se alimentar, né? E nós temos ainda alguns tipos de defesas químicas, né? Como esses cogumelos, né? Que são super famosos, né? Mas eles são, no caso, venenosos. Por quê? Porque uma vez que os indivíduos se alimentam deles, né? E passam mal, né? Eles mostram que eles não são comestíveis, né? Muito porque esses cogumelos, eles não têm um ciclo de vida muito longo quando eles estão nessa forma. Então eles precisam de tempo para eles liberarem os seus esporos. Então eles não podem ser comidos, né? Então eles têm essas toxinas. Um outro caso seria todas as pimentas, né, que tem esse gosto muito forte, né, para evitar ser uma presa, né. Mas apesar disso, os seres humanos gostam, né, é, se adaptaram para comerem elas, né. Então aqui nós vamos começar a falar um pouco mais adentro sobre o mimetismo, né. Vamos falar um pouco sobre o mimetismo batesiano, que é quando uma espécie que é inofensiva vai imitar a coloração que é de advertência de uma espécie que é nociva, né? Ou seja, se elas compartilham esses mesmos predadores, essa cor, né, ela vai proteger essa espécie que é uma espécie que não causa problema para ninguém, né? Mesmo que ela não tenha, de fato, essas defesas físicas ou essas defesas, né, químicas dos organismos que elas, no caso, vão mimetizar, né? Que é como no caso dessas vespas, né? Que elas são, no caso, palatáveis, elas são comestíveis, né? Mas elas desenvolvem essa aparência, né? De ser um indivíduo não palatável. Um outro exemplo que a gente tem, que acho que é mais comum, né? As pessoas conhecem mais, seriam essas cobras corais e as falsas corais, né? Por quê? Porque essas cobras falsas corais, elas não têm veneno, mas elas mimetizam as que têm veneno para que as suas presas confundam-as, né? Então, essas interações, elas podem gerar o que a gente chama de coevolução, que é quando duas ou mais espécies vão afetar a evolução uma da outra, como ocorre nesses casos, né? E nós também temos o mimetismo mulleriano, que é quando duas ou mais espécies aparentemente perigosas, elas vão evoluir para se assemelhar umas às outras, né? E essa ideia é que quando elas compartilham padrões de cores ou de características físicas que são muito semelhantes, elas vão aumentar esse aviso, né, para os seus predadores, né? Olha, tem um monte desses indivíduos com a mesma coloração, a gente sabe que eles não são, no caso, comestíveis, né? Que é essa coloração de advertência, né? Nós temos aqui esse caso maluco dessas rãs, né, desses anuros, em que a gente percebe que em todos esses quadros, a segunda espécie, ela é a mesma. Aqui, nesse primeiro quadro, nós temos essa espécie Sumerce, que ocorre no Peru, que essa espécie, que é imitator, né, ela, como ela vive no Peru, aí ela vai mimetizar a espécie Sumerce, né? Aqui nós temos um outro caso em outro local, né, do Peru, em que essa segunda espécie
que a gente estava falando antes, ela que neste local vai imitar a variáveis. E assim nós temos outras ocorrências em que elas imitam as outras espécies, né, que tem essa coloração de advertência. Então, aqui eu deixei para vocês dois exemplos de como que acontece em um mimetismo batesiano e o mimetismo mulleriano. Nesse primeiro, nós temos um exemplo nas borboletas da família Chiodinidae, né, que estão imitando uma subfamília. E aqui, já na outra figura, nós temos um exemplo de mimetismo mulleriano, aonde as borboletas da espécie que é Chelicanius, ela ela tem a sua comímica, né, que é do gênero Meline, representado pela A. Então, por enquanto é isso, e nós vamos para a próxima aula, que vai ser sobre parasitismo.